Ana dirigia através da névoa, o farol do carro mal iluminando o caminho à frente. A estrada parecia interminável, cada curva envolta em mistério. A velha mansão surgia à frente. Era escura e imponente, como se guardasse segredos de gerações passadas. Essa era a sua herança, um legado envolto em mistério e histórias não contadas. Um parente distante a havia deixado para ela, alguém que ela mal conhecia, mas que agora parecia estar presente em cada sombra da casa. Ana sentiu um arrepio apesar do ar de verão. A atmosfera ao redor da mansão era densa e carregada, como se o próprio ar estivesse impregnado de memórias antigas. Ela estacionou o carro e saiu. O silêncio era pesado. Ele a oprimia, cada passo ecoando na vastidão do terreno. Respirando fundo, Ana se aproximou da casa, sentindo o peso da história em cada pedra e tijolo. O portão de ferro rangeu quando ela o empurrou para abrir, o som reverberando como um aviso. O som ecoou na quietude, quebrando o silêncio sepulcral que envolvia o lugar. Ela chegou à porta da frente, uma estrutura imponente que parecia guardar os segredos da casa. Era enorme e de carvalho, com ferragens de ferro que pareciam tão antigas quanto a própria mansão. Um pequeno envelope estava preso a ela, um detalhe que parecia fora de lugar na grandiosidade da porta. O coração de Ana disparou quando ela o pegou, a antecipação e o medo misturando-se em seu peito. Seu nome estava escrito nele com uma letra elegante, cada curva da caligrafia parecendo carregar um significado oculto. Dentro do envelope havia uma única chave. Estava fria ao toque. Havia também um bilhete. O bilhete era curto e direto. Bem-vindo à sua herança. Você é livre para fazer o que quiser. Só há uma regra. Nunca abra o quarto no último andar. Ana franziu a testa. Por que o quarto era proibido? Que segredo ele guardava? Ela afastou o pensamento. Provavelmente era apenas uma piada de seu excêntrico parente. Ela destrancou a porta e entrou. O ar estava abafado e com cheiro de mofo. Teias de aranha pendiam de todos os cantos. Ana tremeu. A casa parecia fria e nada acolhedora. Dias se transformaram em semanas. Ana limpou e arejou a mansão. Ela começou a se sentir mais em casa. Mas o quarto proibido no último andar sempre pairava em seus pensamentos. Quanto mais ela tentava ignorá-lo, mais curiosa ela ficava. O que havia naquele quarto? Por que era proibido? As perguntas a corroíam. Uma noite, Ana não aguentou mais. Ela precisava saber. Ela subiu as escadas para o último andar. Os degraus do chão rangeram sob seus pés. O ar ficou mais frio quando ela se aproximou da porta. Sua mão tremeu quando ela alcançou a maçaneta. A porta se abriu com um rangido, ecoando pelo corredor vazio. O quarto estava escuro e empoeirado, como se ninguém tivesse entrado ali por décadas. A única luz vinha da lua brilhando através da janela, lançando sombras misteriosas nas paredes. Ana entrou, com o coração batendo forte, cada passo ecoando no silêncio opressivo. O quarto era pouco mobiliado, com apenas alguns móveis antigos espalhados. Havia uma única cama em um canto, coberta de teias de aranha, como se estivesse esperando por alguém há muito tempo. Um guarda-roupa estava encostado na parede, com as portas abertas, revelando roupas antigas e empoeiradas. E no centro do quarto, uma cadeira de balanço balançava suavemente para frente e para trás, como se movida por uma presença invisível. Ana franziu a testa, tentando entender o que estava acontecendo. Não havia ninguém no quarto, apenas o silêncio e a sensação de ser observada. Então, por que a cadeira de balanço estava se movendo? A pergunta ecoava em sua mente, aumentando sua inquietação. Ela deu um passo à frente, com o olhar fixo na cadeira, tentando reunir coragem para descobrir a verdade por trás daquele movimento inexplicável. Cada passo parecia mais pesado,
como se o ar ao seu redor estivesse se tornando mais denso. Quando Ana se aproximou, a cadeira de balanço parou de repente. Era como se estivesse esperando por ela. Ela estendeu a mão e tocou o encosto da cadeira. Estava gelada. Ana sentiu um arrepio na espinha. Este quarto era realmente perturbador. Ela se afastou da cadeira e notou outra coisa. Na parede atrás da cadeira havia uma coleção de fotografias antigas. As pessoas nas fotos eram todas estranhas para Ana. Mas havia algo estranho em seus olhos. Todos pareciam estar olhando diretamente para ela. Seção 6. Sussurros e sombras. Ana podia sentir uma presença no quarto com ela. Era como se ela estivesse sendo observada. Ela se virou lentamente, com o coração batendo forte no peito. Mas não havia nada lá. O quarto estava vazio. Ela ouviu um sussurro suave, como se alguém estivesse chamando seu nome. Ana congelou. Ela definitivamente não estava sozinha nesta casa. Passos ecoaram no corredor do lado de fora do quarto. Alguém estava vindo. Seção 7. Presa. Ana entrou em pânico. Ela precisava sair dali. Ela correu para a porta e mexeu na maçaneta. Mas não abriu. Ela tentou a maçaneta novamente, mas foi inútil. A porta estava trancada. Ela se virou e correu para a janela. Ela tinha que escapar. Mas quando ela chegou à janela, ela engasgou de horror. Não era uma janela. Era um espelho. E no reflexo, ela os viu. Seção 8. Enfrentando a verdade. Em pé atrás dela estavam as pessoas das fotografias. Seus olhos brilhavam com uma luz estranha. Eles não eram mais apenas fotos. Eles eram reais. E eles estavam estendendo a mão para ela. Ana gritou e girou. Ela estava cercada. Não havia para onde correr. Ela caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos. A risada começou de novo, ecoando ao seu redor. Desta vez, estava mais perto. Estava bem no ouvido dela. Seção 9. A reviravolta final. Uma mão fria tocou seu ombro. O toque era gélido, como se a própria morte tivesse se aproximado. Ana se encolheu, preparando-se para o pior. Seu coração batia descontroladamente e ela sentia o suor frio escorrendo pela testa. Mas então ela ouviu uma voz familiar. Ana, você está bem? Era sua governanta, Maria. A voz de Maria era um alívio, mas também trazia uma nova onda de confusão. Ana ergueu os olhos, confusa. O quarto estava vazio. As fotos haviam sumido. Ela piscou várias vezes, tentando entender o que estava acontecendo. Até a cadeira de balanço havia sumido. Aquele objeto que sempre esteve ali, agora era apenas um espaço vazio. Maria a ajudou a se levantar. O toque de Maria era quente e reconfortante, contrastando com o frio que Ana sentia por dentro. Eu ouvi você gritando, disse Maria. O que aconteceu? A preocupação na voz de Maria era evidente. Ana olhou ao redor do quarto, sua mente a mil. Ela tentou juntar as peças do quebra-cabeça que sua mente havia se tornado. Eu não entendo. Ela gaguejou. Havia pessoas aqui. Tantas pessoas. Maria franziu a testa. A expressão de Maria mostrava que ela estava tentando entender o que Ana estava dizendo. Não há ninguém aqui além de nós. Ela disse gentilmente. A voz de Maria era suave, mas firme, tentando trazer Ana de volta à realidade. Tem certeza de que está se sentindo bem? Maria perguntou, sua preocupação crescendo a cada segundo. Ana olhou para a parede onde o espelho havia estado. Ela tinha imaginado tudo. A dúvida começou a corroer sua mente. Ou o quarto apenas lhe mostrou outro vislumbre de sua terrível verdade? A sensação de que algo estava profundamente errado não a deixava. Uma coisa era certa. Ana nunca esqueceria os horrores que testemunhou no quarto proibido. Aquelas imagens estavam gravadas em sua mente para sempre.
como cicatrizes invisíveis que nunca desapareceriam.